Olá, guerreiros de fé, como que tá o coração? Aleluia, chegamos aí, hein? Estamos chegando, vamos lá, vamos embora para cima, vamos continuar, vamos meditar em mais uma palavra. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, meus irmãos, que Deus abençoe, que toda sorte de bênçãos estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre os seus anseios e principalmente sobre aquilo que você tem pedido e orado todo dia. Vamos ver o que Deus tem para nós? Vamos para a nossa breve conversa? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar conosco, sempre por intermédio das suas sagradas escrituras. E o texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10. Quero ler com vocês a partir do verso 25, diz assim: Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-la da minha mão, pois meu Pai deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. O Pai e eu somos um. Nós somos um com Jesus e um com o Pai. Glória a Deus, irmãos, por essa mensagem. Irmãos, essa é uma mensagem a qual o Senhor Jesus se coloca como um com o Pai, e além de colocar um com o Pai, ele coloca-se como um bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, e que ele é a porta do curral, ou seja, o acesso. A porta é um lugar que dá acesso. E entendendo isso, ele teve algumas discussões com os fariseus ali. Nesse momento, ele afirmou ser o Filho de Deus, o Cristo ungido, o escolhido poderoso do Senhor Deus. A carne, o Deus que se fez carne, tabernaculou entre nós. E era um momento justamente que os fariseus, os líderes judeus estavam ali cercando ele. Diga-nos com clareza, essa é a pergunta, e eu li a resposta. Fala, diga-nos com clareza se tu és mesmo Cristo. Diga-nos claramente, é o que eles falam. E nesse momento nós precisamos entender, porque é nesse momento que o Senhor faz separação. E eu quero trazer justamente esses versículos para a nossa vida. Porque o bom pastor fala de proteção e a porta fala de acesso a um lugar que não serão todos que terão. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? Diz assim: Jesus respondeu: irmão, Deus sempre responde a nossa oração. Eu não creio em uma pessoa que fala que Deus não está falando com ela. Ela não está conseguindo ouvir. Ela está ouvindo talvez a voz da própria consciência. Talvez ela tenha ouvido, ela esteja insensível às coisas espirituais porque não ora, porque não lê a Bíblia, porque não faz um jejum nenhuma vez na vida, nenhuma na morte, oferecendo-se a Deus, sabe, num sacrifício agradável, tentando matar a carne para que o Espírito venha vivificar. Quando nós alimentamos a nossa fé, meu irmão, os nossos medos morrem de fome. Quando nós alimentamos a nossa esperança, o nosso desespero morre de fome. Quando nós alimentamos o nosso espírito, a nossa carne morrerá de fome. E inevitavelmente ouviremos a voz de Deus. Jó 33,14. Jó 33,14. Deus fala, e Ele fala o tempo todo, mas nós, homens, não os percebemos. Talvez porque estejamos ocupados demais para ouvir aquilo que Deus fala, porque às vezes nós não queremos ouvir o que Ele tem para falar, como era o caso desses fariseus. E ele fala, o Senhor Jesus fala justamente isso. Ele fala: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. Eu já lhes disse. Ele fala, confirma na sua bondade, ele repete a mesma coisa, tentando trazer salvação para nós, e nós não acreditamos. E ele fala: a prova são as obras que realizo em nome do meu Pai. Então, muitas vezes, e não poucas vezes, eu quero repetir isso para que entre no coração, muitas vezes, irmão, não poucas vezes, isso é pertinente à humanidade. Se você é ser humano, você se inclui nisso. Muitas vezes, e não poucas vezes, não nos faltará prova de que Deus é na nossa vida. Não nos faltará prova, muito menos informação. Ele vai se fazer presente, tenho certeza do que eu falo. Muitas vezes você viu livramento, muitas vezes você viu uma ação sobrenatural, algo que não tinha explicação e aconteceu na tua vida. Muitas vezes você viu até mesmo a salvação. Mas o que falta em nós? A disposição de crer. A disposição de crer. A disposição de crer daqueles fariseus
no coração deles implicaria a perca do cargo deles, implicaria a perca talvez das regalias, do domínio que eles tinham sobre as pessoas. E todos nós temos alguma coisa ali que às vezes é justamente aquilo que nós não vamos querer entregar para Jesus. E é justamente o que ele vai querer nos pedir. Quando o jovem rico chega para perto dele, perceba o currículo do jovem rico. Mestre, aí ele, por que me chama de mestre? Bom mestre, né? Por que me chama de bom? Bom é só o Pai que está no céu. E ele estava se referindo justamente a essa carne, que ele sabe que é corruptível. O Senhor Jesus não se dava a confiar nas pessoas porque ele conhecia a natureza humana. É o que a palavra fala. E aí ele repete, mestre, olha, eu tenho cumprido todos os mandamentos e tenho ajudado os pobres, eu faço isso, faço aquilo, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele fala, Jesus fala para ele, vá e vende tudo que tem, volta e segue-me. Por que ele falou isso? Irmão, o Senhor Jesus não é contra a riqueza, mas a riqueza, naquele caso, ela tomava conta daquele coração, tanto que aquele homem é o único homem que encontrou com Jesus e saiu mais triste do que chegou. Por quê? Porque ele não estava disposto a abdicar daquilo que tomava conta do coração dele. Então, muitas vezes, e não poucas vezes, não nos faltará provas, não nos faltará informação de quem é Jesus, a palavra tem sido pregada, mas sim a disposição de crer. Realmente, do que ele tem para nós é muito melhor do que nós mesmos estamos tentando fazer e construir com as nossas próprias mãos. Em 2 Coríntios 4, versículo 4, Paulo fala, eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Quero ler na versão Ferreira de Almeida essa. Diz assim, nos quais, eles não podem crer, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vou ler novamente. Na versão, fala assim, os fez cego, incapaz de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. E a palavra fala, na verdade, irmãos, que o Deus desse mundo, na verdade, o Deus deles, na verdade, era o ventre, ou seja, as suas vontades, aquilo que eles querem. Muitas vezes nós procuramos a Deus para colocar Deus dentro dos nossos sonhos, e nós não deixamos Deus nos conduzir aos sonhos dele, que são infinitamente e imensuravelmente maiores do que os nossos. E o Senhor Jesus, logicamente, já dá uma exortação e uma dura da consequência da escolha deles. Ele fala assim, mas vocês não creem em mim porque não são as minhas ovelhas. Ovelha é um animal que precisa de proteção, irmão. Ovelha é um animal totalmente cego, que precisa de cuidado. E olha, não há salvação para quem não crê. Não há salvação para quem não crê. Socorro e cuidado estão em Cristo. Eu quero repetir, socorro e cuidado estão em Cristo. Para quem crê no Filho de Deus, para quem resolve andar nos seus caminhos. Olha o que, isso aqui, aquela festa que ele estava, irmãos, é justamente a festa da dedicação, que era uma festa que eles chamavam os fariseus para refletir justamente no cuidado, porque Deus falava que as ovelhas dele pareciam que estavam sem pastor, por causa dos líderes religiosos que maltratavam as suas ovelhas e queriam apenas exercer domínio sobre elas. E num ato muito louco, o que aconteceu? Deus entregou o templo, que era o lugar mais sagrado, como se fosse um julgamento mesmo divino, ao inimigo, que foi Antíoco, o líder dos Seleucidas, que foi justamente os invasores antes do Império Romano. E esse líder Antíoco, ele entrou no altar do templo, borrifando urina com sangue de porco sacrificado aos deuses deles. Era a deusa Hera, a deusa do amor e todos os outros deuses gregos ali. E borrifou todo o templo, ou seja, profanando o templo. E aquilo foi um motivo de muita vergonha para os israelitas. Então, essa festa de dedicação foi criada por eles mesmos, porque Judas Macabeus, que foi um líder revolucionário, ele colocou para fora todos os seleucidas, entendeu? E devolveu ali o templo justamente aos israelitas. Mas ele instituiu aquela festa para que eles viessem a pensar no que Deus estava falando, porque Deus permitiu justamente por causa disso. E era uma palavra que remetia justamente ao Senhor Jesus, que eu vou ler com vocês, que está em Ezequiel. O profeta Ezequiel é o profeta, junto com Jeremias, do cativeiro babilônico. Quando houve separação, quando houve distrato, quando houve falta de amor, quando houve
o descumprimento da palavra de Deus, houve um julgamento justamente de levar a terra estrangeira, um segundo deserto. E justamente ali no capítulo 34, no versículo 22 e 23, Deus dá através do profeta Ezequiel a palavra daquilo que seria o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Fala assim, ó: por isso, eu mesmo, é Deus falando, livrarei as minhas ovelhas. Elas não servirão mais de alimento para as feras. Acabou o perigo. Além disso, julgarei entre uma ovelha e outra. Haverá julgamento para saber se é ovelha. Darei às minhas ovelhas um pastor especial. Ele cuidará delas e lhes dará alimento. Esse pastor será o meu servo, igual o rei Davi. E o rei Davi era o rei segundo o coração de Deus. Era um homem que se preocupava mais com as pessoas e com Deus, principalmente se estava agradando o coração de Deus com a própria coroa. E muitas vezes nós não vemos a gravidade dos nossos atos, continuamos a pecando, continuamos desafiando a Deus, e Ele, na sua longanimidade, na sua bondade, Ele não exerce juízo de imediato. Sabe por quê, meu irmão? Deus não pode ser impaciente, porque Ele é bondoso demais para isso. Deus não pode ser impaciente, porque Ele realmente, Ele é bom demais para ser isso. Ele é muito sábio para se confundir no seu caminho e saber que quem é que que justamente se converteu ou não. Por isso que Ele faz separação das ovelhas, e Ele é eterno demais. Ele é totalmente eterno. A eternidade está nele, para Ele poder se apressar. É nós que deveremos ali pacientemente, Ele nos convencendo, e entenda isso como um ato de bondade para que nós venhamos a seguir Ele. E olha o que o Senhor Jesus fala no próximo. Fala assim, ó: minhas ovelhas, vocês não são, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É característica de ser uma ovelha, irmão. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. É Jesus que está falando, o verbo vivo, não é o irmão Alisson, não. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E dessas características, eu creio que a mais importante é justamente Ele nos conhecer. Muitas pessoas chegam na igreja e já ouviram falar de Jesus Cristo. Eu conheço Jesus Cristo. E, bom, por exemplo, vamos falar aqui, quem é o homem mais importante do mundo hoje? Eu nem sei. Talvez ali, não sei quem é o homem mais importante do mundo, mas vamos saber. Eu posso conhecer dele. É só eu dar um Google aqui, eu vou saber até mesmo, talvez, aonde ele mora. Mas se eu chegar lá na casa dele, bater campainha, eu duvido muito que ele deixe eu entrar. Por quê? Porque ele não me conhece. E é justamente isso, ele é a porta, ele é o acesso. E o socorro e o cuidado e o acesso está todo nele. Não somente a vida eterna, mas as promessas. E Deus conhece, irmão. E é justamente isso. Deus conhece e sabe quem confia nele. Ele sabe se você confia nele, meu irmão. Ele sabe, minha irmã, se você confia nele ou se você tem tentado atingir os seus objetivos com a força do seu próprio braço, com um jeitinho, com aquilo que você aprendeu na caminhada, ou se você está tentando diligentemente e insistentemente abandonar os maus caminhos. O Senhor sabe, irmão. O Senhor não se engana. Ele conhece pensamentos, conhece intenções. Eu gosto muito de Naum, capítulo 1, versículo 7. Fala: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O que era o dia da angústia, irmão? O dia da angústia era justamente aquele dia em que o exército opressor cercava, sitiava a cidade, o alvo que era de conquista, para poder fazer uma pressão, para eles se entregarem por si mesmos. Eles mandavam o Rabsaqué, o mensageiro, com a mensagem de destruição. Havia alguns sinais, eles sitiavam a cidade, provocavam pavor e medo. E o dia da angústia era justamente naquele dia, mas o Senhor estava falando que Ele é bom, porque Ele era uma fortaleza no dia da angústia. Então eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado por dificuldade, eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado por um aperto enorme no coração. Eu estou pregando aqui por pessoas que não sabem o que fazer, porque se sentem pressionados, ver os seus inimigos atacando de todos os lados. Bom, o Senhor é uma fortaleza impenetrável no dia da angústia, e no dia da angústia clame a Ele. Ele sabe quem confia nele, Ele sabe, irmão, Ele sabe. Deus conhece quem confia nele. Você vai ouvir a voz dele se você confiar. Meu irmão, minha irmã, você ouve a voz do Pai. É aquela voz, não desiste. É aquela voz que tranquiliza, que traz paz ao nosso coração. Olha, e mais do que isso, Ele vai te dar um caminho para você seguir, justamente para não entrar naquela enrascada novamente.
porque nós conhecemos a bondade de Deus. E no caminho que nós traçamos com as nossas próprias mãos, nós sabemos que esse caminho vai dar ruim no final da conta. Então nós queremos seguir o caminho que é bom. E olha, ele continua falando: eu lhes dou a vida eterna e nunca morrerão. Eu lhes dou a vida eterna e nunca morrerão. Logo depois de seguir, porque, irmão, imortalidade e eternidade só alcança quem segue Jesus. Só quem segue Jesus alcança eternidade e imortalidade. Todas estão neles. Irmão, entenda aqui, porque a eternidade, nós já somos seres eternos e viveremos eternamente, mas ela tem que ser acompanhada da imortalidade, da vida que há no Senhor Jesus. Há 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte natural e a morte eterna. A morte eterna é o de tormento eterno, que somente o Senhor Jesus pode nos livrar. A morte natural, esse corpo já está condenado, irmão. Esse corpo, Paulo fala, o corpo que o nosso interior se corrompe, mas internamente nós estamos sendo renovados dia após dia. Está falando justamente do nosso corpo. Nosso corpo está envelhecendo à medida que passe, e é necessário nós começarmos a pensar na eternidade. Há eternidade plantada no nosso coração, há uma semente de eternidade. Eclesiastes 3:11 diz que o coração do homem anseia pela eternidade. Foi o próprio Senhor Deus que pôs isso no nosso coração. É por isso que quando se rompe um relacionamento, quando se rompe com algo que nós gostamos muito, nós sentimos muita dor por causa desse sentimento de eternidade. Mas eu quero ler com vocês mesmo, é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Olha o que o apóstolo Paulo fala, explicando a carta de Coríntios, justamente isso. Fala assim, ó: mas quando isto que é corruptível, está falando do nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragado foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E o aguilhão da morte é justamente o que nos faz pecar. É justamente o que nos faz pecar. O salário do pecado é a morte. E somente em Jesus Cristo nós alcançamos isso. Somente em Jesus Cristo. E enquanto isso, nós estamos sendo preparados para viver do outro lado. Não vai entrar, irmão, as nossas mazelas. Não vai entrar aquilo que nos indica. Não vai entrar corrupção. Não vai entrar o que nos leva à morte. Mas aqui vem a boa notícia, irmão. Eu sei que até aqui eu peguei pesado, mas agora vem a parte boa. Por quê? Olha o que o Senhor Jesus fala: ninguém pode arrancá-las de minha mão. Meu Deus, meu Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu sinto uma paz quando eu ouço isso. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. É Jesus falando. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir isso. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. É bom saber. É bom saber que não dependemos da nossa própria mão. Eu quero repetir isso. É bom saber que não dependemos da nossa própria mão. O Senhor Jesus promete, irmãos. E o que nós precisamos fazer? Seguir Ele. Ouvir a palavra, falar com Ele todo dia. É um sacrifício diário, irmão, que na verdade se torna prazer com o passar do tempo. Acredite em mim. No começo era um sacrifício, porque temos dificuldade de identificar a voz dele, de ouvir, de saber qual que é a vontade dele para a nossa vida. Mas de tanto insistir, e ele gosta de ver nós insistindo, por quê? Porque nós vamos aprendendo ali naquela caminhada a identificar o que é mentira e o que é verdade. Mas o melhor de tudo é porque ele nos mantém nesse caminho, porque é bom, sabe? Ninguém pode arrancar. E arrancar dá uma ideia de violência. Isso não quer dizer que não vai tentar, irmão. O ladrão veio, ele está aqui em contraponto. Em João 10:10, o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Em contraponto, ele veio para nos dar vida, nos doar e nos vivificar, ou seja, nos edificar. Ele veio para nos vivificar, para nos doar e para nos construir, nos reconstruir de todo mal a qual nós viemos. Então é bom saber que nós não dependemos da nossa própria mão. E olha o que o próprio Senhor Jesus fala em Lucas, capítulo 21, do versículo 17 ao 19. Eu gosto desses versículos. Ele fala, eu quero ler na linguagem atual. Ele fala assim, todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum proteção, fio de cabelo será perdido. Fiquem firmes,
pois assim vocês serão salvos. E outras versões tragam: perseverem, pois assim, na vossa paciência, salvarão as vossas almas. É na paciência, na perseverança, irmão. É saber que Jesus está nos moldando dia após dia, que Ele tem toda a provisão de perdão, que Ele tem toda a provisão de força, que Ele tem tudo que nos pode levar a um lugar de vida e plenitude em vida. E é necessário que nós creiamos. É por meio da fé. É por meio, não vem de vós, para que não vos gloriais, mas por meio da fé. Fé em Jesus Cristo. Então é bom saber, sabe, que não veio da nossa própria mão. E ele fala: pois meu Pai as deu a mim. O Pai deu a ele. Irmão, e aqui nós precisamos entender essa mensagem. Nós somos ovelhas do aprisco do bom pastor Jesus Cristo de Nazaré, que é uma figura da Trindade. E por que é importante compreender isso, irmão Asa? Irmão, Isaías foi o maior profeta messiânico. 700 anos antes de Jesus nascer, ele profetizou sobre a vinda. 700 anos. Compreende a extensão desse período de tempo, desse período temporal? 700 anos. O maior profeta, ele disse a seguinte mensagem sobre o Senhor Jesus, que é sobre o principado do Senhor Jesus, e eu quero falar para vocês. Ele fala assim, ó: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei, é o principado de Jesus, e ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Irmãos, quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, sabe-se ali, e os historiadores falam que Golias tinham mais 4 irmãos, eles eram 5 irmãos. Ele pega 5 pedras, essas 5 pedras remete justamente ao principado do Senhor Jesus, que é justamente aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. Nós vamos precisar de um conselheiro que nos indica o caminho. Nós vamos precisar do maravilhoso, ou seja, aquele momento que nós precisamos realmente de um milagre, que nós não podemos mais, chegamos no nosso limite, então precisamos que o sobrenatural, que as maravilhas de Deus nos alcancem. O Deus poderoso fala de toda a força, de todo o poder que nós precisamos para suportar a caminhada. Cada um daqueles gigantes tinha uma tipologia justamente daquilo que nós enfrentamos na nossa caminhada. O Pai Eterno, muitas vezes nós vamos sucumbir ao tempo, porque Deus ama que nós esperemos, então muitas vezes nós teremos dificuldades de esperar, mas Ele é o Deus que não tem pressa, porque Ele é o Pai Eterno, e nós temos todo o tempo do mundo com Ele. E o Príncipe da Paz? A paz, irmão, para caminhar. Paulo fala sobre a preparação do Evangelho da Paz, calçar a preparação do Evangelho da Paz. Não tem como caminhar se nós não estivermos em paz, e Deus tem toda a paz necessária, mesmo que estejando chovendo canivete. Então é por isso, irmão, todo o recurso para a caminhada está no principado de Jesus. Deus deu a Ele, foi-nos dado uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei, foi-nos dado uma criança. Olha, todo o recurso para a caminhada está justamente em Jesus Cristo. Em nome dele nós acessamos ao trono da graça e acessamos isso para que nós possamos caminhar. E no final, que é a parte que eu mais gosto, e aqui eu quero terminar, ele fala: e ele é mais poderoso que todos, ninguém pode arrancá-lo da mão do Pai. Tem 2 mãos segurando o nosso, irmão, uma direita e uma esquerda, de Jesus e a nossa. O Pai e eu somos 2 pessoas distintas, irmão, com o mesmo propósito e natureza. São 2 pessoas da Trindade, mas tem a mesma natureza, a natureza divina, a natureza de Deus, e o mesmo propósito. E qual que é o propósito, Alisson? Amar e nos proteger. Amor e proteção. É isso, irmão. E por isso ele insiste tanto em nós, porque ele sabe, irmão, Deus insiste em nós não é porque ele precisa de nós, ou porque ele é um Deus narcisista e que quer ser adorado, não. É nós que realmente precisamos dele. E a caminhada na estrada, sabe, muitas vezes nós vamos pedir ele para nos salvar do cansaço dessa estrada, para nos salvar das dores dessa estrada, para nos salvar das ilusões, do escuro dessa estrada. Então todo amor e proteção está dele. 2 pessoas distintas com o mesmo propósito, amor e proteção, e só encontramos pela fé em Jesus Cristo. Quero ler com vocês primeiro 1 João capítulo 5, que fala da proteção.
versículo 17 e 18, diz assim: toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, ou seja, não vivem em pecado. Um filho de Deus, ele ora a Deus e pede para ajudar a abandonar o pecado, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles, não pode tocar, meu irmão. Satanás, armas ciladas, Cristo diz: armas ciladas não vão te tocar. Salmo 91, versículo 7: 1000 cairão à tua direita, 10.000 ao teu lado, mas tu não serás atingido. Sabe por quê, meu irmão? Porque o maligno não pode te tocar, não pode tocar. Cristo desfaz as ciladas, Satanás arma ciladas, mas Cristo desarma ciladas, e não vão te tocar enquanto você estiver, meu irmão, no processo de santificação e purificação junto com Deus. Não podem te tocar. E o amor, Alisson, o amor, Paulo define bem. Eu gosto de Romanos capítulo 8, versículo 38, e eu quero terminar aqui com vocês lendo sobre esse amor, irmão. Esse amor, esses versículos que trazem, sabe, bastante certeza, assim como Paulo teve, sabe, na caminhada. Porque, irmão, eu não mereço, eu sei disso, eu sei o quanto eu sou pecador, o quanto essa carne me leva para a maldade. Toda maldade, todo pecado é maldade, todo pecado é injustiça. Então, eu tenho essa certeza, assim como Paulo fala, e eu quero terminar aqui. Romanos 8, 38, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que não possa separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem é o seu Senhor? É bom saber que não dependemos da nossa própria mão. E depois de tudo, ainda tem recompensa, imortalidade, eternidade e aquilo que você tem pedido a Deus. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Lembrando, quero despedir de vocês que o Cordeiro tem tudo que você precisa, inclusive a recompensa para o teu sacrifício. A paz do Mestre esteja com você. Tchau, tchau. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.